20 de novembro, Dia da Consciência Negra. A consciência negra é celebrada no dia 20 de novembro. Esse dia foi escolhido em homenagem a Zumbi dos Palmares, data na qual ele morreu, lutando pela liberdade do seu povo no Brasil. Zumbi, líder do Quilombo do Palmares, foi um personagem que dedicou sua vida lutando contra a escravidão no período do Brasil colonial, onde os escravos começaram a ser introduzidos por volta de 1594. Os quilombos eram lugares, em geral, de difícil acesso, para onde iam os africanos e seus descendentes, fugindo da escravidão. Especificamente, o Quilombo dos Palmares foi fundado em 1597 e por quase 100 anos resistiu a inúmeros ataques das forças do governo e dos fazendeiros. Em 1694, no entanto, foi destruído e no ano seguinte Zumbi foi morto. Isso porque, em 20 de novembro de 1695, depois de ser traído por um companheiro, ele foi preso e morto pelas tropas portuguesas. O Quilombo dos Palmares estava localizado na região da Serra da Barriga, que atualmente faz parte do município de União dos Palmares, no estado de Alagoas. O Dia da Consciência Negra é dedicado à reflexão sobre a situação do negro na sociedade brasileira, sua luta pela liberdade e participação na construção do país. Os africanos contribuíram em diversos aspectos para a cultura brasileira. Podemos citar a dança, a música, a religião, culinária e idioma, considerando a maior identidade musical brasileira, o samba, que tem origem na cultura africana, assim como a capoeira. Na culinária, as influências estão no vatapá, caruru, acarajé e bobó. A feijoada carioca é o prato típico mais apreciado pelos brasileiros. Muitos vocabulários que usamos com frequência vieram de idiomas africanos como coringa, moleque, gangorra, dengo, cachimbo, fubá, cafuné, quitanda, batucada, quiabo e etc. Durante mais de 300 anos, os negros africanos trabalharam como escravos no Brasil. Eles eram trazidos da África nos navios negreiros e aqui vendidos para trabalhar nas lavouras, nas minas de ouro e nas casas dos fazendeiros. A maioria dos escravos levava uma vida muito sacrificada, vivia em casas muito pobres, chamadas senzalas, sofria maus tratos e não tinha nenhum direito. O escravo era mercadoria cara, valia muito. Quando um patrão comprava um escravo, passava a ser dono dele, nada pagando pelo trabalho que ele fazia. Muitas pessoas não concordavam com o tratamento que os escravos recebiam. Por esse motivo, surgiram movimentos contrários à escravidão. No ano de 1850, foi assinada uma lei que proibia a entrada de escravo no país. A partir dessa conquista, tornou-se mais intensa a campanha pela libertação dos negros. Em 1875, foi aprovada a Lei do Ventre Livre, que declarava livre os filhos dos escravos nascidos a partir daquela data. Esta lei dizia que as crianças tinham que ficar com as mães que eram escravas. Em 1885, surgiu a Lei dos Sexagenários, que declarava livre os escravos com mais de 60 anos. Finalmente, no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, assinou a Lei Áurea, que terminou com a escravidão negra no Brasil.
No Brasil, os documentos que registravam a origem desses povos foram queimados logo após a abolição da escravatura. A ideia era apagar a história negra do país. Em 14 de dezembro de 1890, o ministro da Fazenda Rui Barbosa assinou um despacho ordenando a destruição desses documentos referentes à escravidão. Acredita-se que o ministro emitiu o documento com a intenção de que os ex-proprietários de escravos não pudessem pedir indenização após a abolição da escravidão. Outros interpretam a queima dos documentos relativa à escravidão brasileira como uma forma de apagar um passado vergonhoso e a reconstrução da história por via dos ideais de progresso.